Bom dia a todos, começando mais uma live empresarial, sempre com um tema muito interessante dentro do direito empresarial, hoje trazendo as chamadas sociedades coligadas, são 3 as sociedades coligadas no país. A gente vai falar um pouquinho aí sobre os artigos 1097 ao 1101 do Código Civil, trazendo aí rapidamente esse conteúdo. Sempre muito bom, né, para quem está buscando conhecimento, buscando informação jurídica, ou para a própria carreira, ou para concurso público, ou para a prova da OAB. Então sempre esse é o objetivo. Bom, pessoal, podemos já começar a falar um pouquinho aí sobre as chamadas sociedades coligadas. Hoje, quando a gente fala de sociedades coligadas, elas estão lá inseridas nos artigos 1097 ao 1101 do Código Civil. E o legislador traz 3 sociedades coligadas: a chamada sociedade controlada, a sociedade filiada e a sociedade de simples participação. Então, repetindo, são 3 as sociedades coligadas no Brasil. Nós temos primeiro a controlada, segundo a sociedade filiada, também chamada de coligada, e também a sociedade de simples participação. Então vamos para a primeira. A primeira sociedade é a chamada sociedade controlada. O próprio nome já está dizendo, ela é controlada por uma outra sociedade. E aí, antes da gente seguir aí nas espécies, é sempre muito interessante colocar que a legislação não impede a possibilidade de sociedades se relacionarem entre si, inclusive tendo participação societária de uma e de outra, inclusive de maneira recíproca. O que o legislador proíbe é uma sociedade administrar outra sociedade, ou seja, ser o administrador da sociedade. Então, isso é vedado. Agora, não é proibido uma sociedade ter cotas de uma outra sociedade. Então, essa primeira espécie de sociedade coligada é a sociedade controlada. E o próprio nome já está dizendo. Por que ela é controlada? Porque tem uma outra sociedade que a controla. E por que outra sociedade a controla? Por um motivo muito simples. Porque essa outra sociedade tem a maioria do seu capital social. E aí, consequentemente, por ter a maioria do seu capital social, ela tem a maioria dos votos em assembleia ou a maioria dos votos em reunião e o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, a primeira espécie é a sociedade controlada. Ela é controlada por uma outra sociedade. A segunda espécie é a chamada sociedade filiada. E aí, existe uma diferença aqui. Por quê? Também existe uma outra sociedade que tem cotas dessa sociedade coligada, mas a sua participação, a participação dessa outra sociedade, não pode ser superior a 10% do seu capital social e, consequentemente, sem controlá-la. Então, só reiterando aqui, ela tem 10% ou mais do capital do seu capital social sem exercer o poder de controle. Em contrapartida, nós temos a terceira e última sociedade controlada, que é a sociedade coligada, que é a chamada sociedade de simples participação. Ou seja, existe também uma outra sociedade que tem menos de 10% do seu capital social sem direito de voto. Então prestem muita atenção na diferença entre as 3. A primeira é a sociedade controlada, porque existe uma outra sociedade que tem a maioria do seu capital social e a controla. Existe a sociedade coligada, que também tem uma outra sociedade que tem o seu capital social dessa sociedade, mais de 10% do capital social. Mas um detalhe, sem controlá-la, e a sociedade de simples participação, que tem menos de 10% sem o direito de voto. E aí, conforme eu tinha passado para vocês, essas sociedades estão lá entre os artigos 1097 ao artigo 1101. E aí, só uma correção, na sociedade de simples participação,
ela tem o direito de voto. Eu tinha falado para vocês que ela não tem o direito de voto, ou seja, menos de 10%, mas com o direito de voto. Então, feita essa correção, fiquem com Deus aí, excelente semana.